Olá, continuando agora, nós vamos ver sobre o escopo de um projeto. Escopo é a maneira como nós descrevemos os limites do projeto. Caracteriza-se pela definição do trabalho que será realizado, estabelecendo os produtos de cada etapa e as atividades necessárias para sua execução, e também o que não será feito, dentro da abrangência, eliminando qualquer expectativa não prevista dos clientes e dos stakeholders. Um escopo bem elaborado reduz consideravelmente o nível de incerteza quanto aos resultados de um projeto no seu início. Assim, o escopo de um projeto é um resumo estruturado de como será desenvolvido esse projeto, apresentando, portanto, as suas principais características e também apresentando de maneira sistemática a sua estruturação. Mas o que seria então esse escopo do projeto? Aqui temos uma figura que mostra diversas situações. Da esquerda para a direita, nós temos como o cliente explicou sua necessidade. Essa figura mostra, portanto, o que o cliente queria. Essa é a visão do cliente. Depois nós temos como o gerente do projeto entendeu, como a equipe projetou, o que foi executado, a expectativa dos stakeholders, como o projeto foi documentado, como o cliente foi cobrado, do que o cliente realmente precisava, como o projeto foi suportado e quais os recursos foram alocados. O que essa figura quer dizer? Que entre aquilo que o cliente diz ter como necessidade e aquilo que é entregue para ele pode ter uma diferença muito grande, pois vai passando pela interpretação, muitas vezes subjetiva, de diversos atores ou agentes que estão envolvidos na elaboração do projeto e na execução desse projeto. Assim, o escopo visa garantir, ou pelo menos tentar diminuir as interferências ou ruídos para que esse projeto, ao ser executado, seja bem próximo daquilo que o cliente realmente precisa. Lembrando que às vezes nem sempre o que o cliente necessita é necessariamente aquilo que ele descreveu, pois até ele pode ter uma certa dificuldade em descrever o que realmente ele precisa. Então, escopo do produto ou escopo do projeto, né? Nunca devemos confundir o escopo do produto com o escopo do projeto. O que é o escopo do produto? Ele é composto pelas especificações técnicas que descreve o conjunto de funcionalidades e o desempenho desejado para o produto. É como, por exemplo, a planta baixa de um imóvel. E o escopo do projeto define o conjunto de trabalhos que serão executados para construir e entregar o produto, podendo incluir o escopo do produto. Assim, o escopo do projeto, ele contém o escopo do produto e outras funcionalidades ou outras definições, como quem vai trabalhar, quem vai fazer o quê, quando deverá ser feito e quando deverá ser entregue. Existe um documento chamado de Declaração de Escopo de Projeto, que é um texto de caráter formal, portanto um documento, que descreve o escopo do produto e o escopo do projeto. Essa declaração do escopo, também chamada de Scope Statement, é uma descrição narrativa do trabalho requerido para o projeto. Esse documento lista os objetivos, restrições e critérios de sucesso do projeto, definindo assim as regras do jogo. Deve garantir que as expectativas de todos os interessados no projeto estejam documentadas. Fornece uma base documental para a tomada de decisões futuras do projeto e para confirmar e desenvolver um entendimento comum do escopo do projeto entre os stakeholders. Essa declaração do escopo do projeto, portanto, um texto que vai aparecer inicialmente nesse projeto, é uma espécie de resumo que vai trazer aqui os principais pontos desse projeto, mostrando ou tentando deixar claro para cada parte interessada, cliente, entre outros atores envolvidos no projeto, o que deverá ser executado. Temos aqui um modelo de um conteúdo de declaração de escopo do projeto. Lembrando
que, por ser um modelo, isso pode ter variações de projeto para projeto. Tentamos colocar um aqui mais abrangente e vai apresentando aqui de maneira estruturada ou sistematizada, de forma organizada, por exemplo, o título do projeto, apelido, se houver. O apelido é o termo pelo qual o projeto será conhecido, pois muitas vezes o nome do projeto é muito grande, muito complexo. Aqui pode-se utilizar, portanto, abreviaturas ou outros termos para designar ou facilitar a identificação. O contexto que nós já vimos, né? O histórico desse projeto, por que ele foi criado, quando foi criado, de onde surgiu a ideia, as partes envolvidas ou interessados, né? Os stakeholders, justificativas, objetivos, etc. Então, temos todos os pontos importantes aqui apresentados. O escopo deve ser acrescido de instrumentos legais nos projetos que envolvam contratação, tais como cláusulas de propriedade intelectual, lembrando que esses documentos vão ser anexados, lógico, dependendo do tipo de projeto. Há projetos simples em que não haverá necessidade desse documento ou de poucos documentos. E já há outros projetos que envolvem diversos documentos. Toda vez que tiver algum aspecto legal envolvido, esse deve ser explicitado ou anexado. Então, temos cláusulas de propriedade intelectual, quando se tem o desenvolvimento de novo produto, termos e condições gerais, cláusulas de confidencialidade e não divulgação, quando necessário, responsabilidade das partes, multas e penalidades, caso alguma das partes deixe de cumprir o que foi acordado, e o fórum. Fórum é onde serão dirimidas as questões judiciais. Elege-se, portanto, uma cidade e ali naquela cidade que deverá, se for o caso, né, passar por um processo de julgamento. Vamos analisar a descrição desse objetivo. Ele diz o seguinte: esse projeto tem como finalidade o apontamento da produção no sistema XYZ em tempo real através de um software e pelos operadores. Olha, esse objetivo ele não está muito claro. Primeiro, o objetivo é o apontamento ou o desenvolver o sistema que permita o apontamento em tempo real. Veja que não ficou claro na redação. Caso seja um apontamento, o objetivo seja o apontamento, esse apontamento, portanto, é um projeto ou é uma operação? Portanto, quando se escreve o objetivo de um projeto, temos que ter bem claro o que é esse objetivo para não misturarmos. Aqui é um projeto de consultoria de planejamento estratégico que diz: identificar tendências de mercado, tecnologias e o diagnóstico de forças e fraquezas da empresa e, ao final, elaborar o planejamento estratégico da companhia. Novamente, não é um bom exemplo de objetivo. Por quê? Esse pode ser o objetivo da empresa em si, mas é esse o objetivo do projeto da empresa de consultoria? Ele vai obter um plano de ação ou plano estratégico ou ajudar a empresa cliente a fazê-lo. Veja esse exemplo. Esse projeto visa o desenvolvimento de um equipamento para impressão 3D para suporte de células em aplicações de medicina regenerativa, a fabricação de um protótipo e toda a documentação necessária para a produção em série do equipamento. Esse é um bom exemplo de objetivo. O objetivo deve ser escrito de forma simples e, como o nome diz, objetiva. Deve indicar diretamente e sem ambiguidade. Controle a tentação de frases amplas e vazias e a ansiedade de antecipar detalhes. Veja que aqui você tem um escopo, você tem que trazer de forma resumida, mas consistente. O detalhamento terá mais adiante nas outras etapas do projeto. Vamos ver agora um pouco a questão da formatação do documento. Veja que nós temos aqui um documento, uma declaração de escopo do projeto, e ele apresenta aqui essa estrutura. Essa estrutura não é uma boa estrutura para a apresentação do escopo do projeto. Vejamos uma estrutura melhor organizada. Observe, portanto, que a diferença em relação à anterior é que nós temos aqui tópicos. Esses tópicos estão divididos em títulos, subtítulos, né? Cada um bem organizado, separado. Veja que nós temos, portanto, o cabeçalho, nós temos cada um dos itens, a versão, a página, rodapé.
Então, são informações relevantes que devem aparecer na estrutura do documento. A formatação é importante, dá um bom aspecto visual, chama a atenção para o projeto. Também devemos estar atentos com relação à linguagem. A academia deve estar em condições para a sessão de fotos. O que significa estar em condições? A academia deve estar limpa, organizada e sem clientes para a sessão de fotos com modelos. Veja, portanto, que nesse caso nós temos uma redação muito melhor do que a anterior, pois aqui não deixa dúvidas, como, por exemplo, o que é estar em condições. Outro exemplo de linguagem errada. O projeto está previsto para o carnaval próximo, tal que possamos executar. É sempre mais indicado, quando se trata de períodos, a inclusão de uma data, fixar um limite. O investimento ao final do projeto não pode ultrapassar R$ 45 mil. Aqui temos um bom exemplo. Não necessariamente é preciso ter uma meta de preço ou um custo exato. Pode acontecer casos em que o cliente tem um valor teto, mas é desejável que seja menor se for possível. Assim, coloca-se um limite, embora estabelecido ou apresentado de forma numérica. O cliente pode manter contato e pode tirar dúvidas após o fim do projeto. Essa redação torna o fim do projeto incerto. Por quê? Se o cliente pode tirar dúvidas após o fim do projeto, ele vai poder tirar essas dúvidas por quanto tempo? Por mais um mês? 6 meses? Um ano? Enquanto existir a empresa, é bom definir qual o momento final para que o cliente possa entrar em contato com a empresa a respeito de qualquer problema do projeto. Senão, como ele diz, esse projeto se tornará infinito. O software entregue ao final do projeto deverá também ser integrado à ERP da empresa. Essa redação torna o fim do projeto também incerto. O que ele quer dizer isso? Bem, aqui você tem o caso de um software que vai ser entregue ao final, ao produto, mas também tem a integração ao sistema da empresa, que já é um outro projeto, um outro serviço ou um outro produto. E, nesse caso, não temos a definição de por quanto tempo deverá ocorrer essa integração. Serão atualizações constantes? Serão atualizações periódicas? Assim, essa redação torna realmente o projeto incerto. Isso deve ser evitado. Cronograma detalhado na declaração do escopo. Exemplo comum de excesso de informação na declaração de escopo. Aqui, embora seja pequeno, nós temos um exemplo de um cronograma em que nós temos as atividades, o período de tempo e as suas execuções. No escopo, ele está muito detalhado. Lógico que quanto mais você tiver detalhes de um cronograma, melhor será para executá-lo e acompanhá-lo. Mas no escopo do projeto, você não precisa desse nível de detalhamento. Bastam as informações essenciais. Aqui temos, por exemplo, uma tabela com os marcos principais, isso é, aqueles que interessam aos stakeholders e é o mais importante no momento. O cronograma detalhado deve ser deixado para o plano do projeto. Resumindo, observe os seguintes cuidados na redação de uma declaração do escopo. Objetivo impreciso, falta de organização e identificação do documento, uso de linguagem imprecisa, nível de detalhe desequilibrado entre partes do documento, falta de identificação dos stakeholders e das responsabilidades, falta do item de gerenciamento da declaração de escopo, todos os itens que nós abordamos há pouco. Ao final, devemos fazer algumas perguntas para saber se essa declaração foi muito bem feita. O documento é suficientemente detalhado para uma terceira pessoa compreender? A responsabilidade de cada um dos servidores está definida? Há critérios capazes de identificar se os resultados atenderam às expectativas do cliente? As referências e outros documentos, normas, procedimentos, etc., estão completas? Há um prazo bem definido para o fim do projeto e para os marcos principais? Todas as condições necessárias para a realização do projeto estão previstas? Ele foi revisto pelos principais terceiros? As respostas para essas perguntas devem ser sim. Aquela que tiver um não, deve ser, portanto, revisitado o escopo do projeto e descrito de tal maneira que a resposta volte a ser sim.